O abuso de drogas e vícios, na verdade, você chega num sofrimento. Sempre a raiz é alguma coisa relacionada a algum sofrimento que a pessoa teve ou alguma fuga, né? Ela está fugindo da realidade justamente para não encarar alguma coisa. Muitas vezes, dentro de vícios em geral, como alcoolismo, drogas, esse tipo de coisa, dentro da apometria mesmo, você tem o que a gente chama de vale dos viciados, vale do alcoolismo, vale das drogas, onde as pessoas sentem a fragrância daquilo que aprisionou elas aqui, e aí elas ficam... A consciência é levada automaticamente para esse local onde elas sentem aquele aroma e ficam ali. Ficam ali sentindo aquilo. Então, por trás, muitas vezes, de um alcoolismo ou de uma droga, você tem um conjunto de personalidades, vamos colocar assim, que está ali do outro lado, exercendo uma forte influência da pessoa aqui. Então, às vezes, o vício a pessoa não consegue largar, muitas vezes por causa disso. Porque tem uma influência do outro lado. Não é uma influência só daqui. Porque dizem que tem, assim... por exemplo, sei lá, o avô era alcoólatra, ele morreu, aí passa para o filho. Aí o filho morre e passa para o neto. Então, pode ser realmente essas personalidades que vão se acoplando, assim? Pode ser, porque com relação ao alcoolismo e drogas, vícios em geral, você tem pelo menos 3 gerações para se limpar. Então, a partir do momento que você fazer um trabalho com uma pessoa relacionada a alcoolismo ou drogas, você tem 3 gerações para limpar aquilo lá. Porque esses aromas, eles entram no sistema nervoso e eles vão até níveis mais profundos do nível do mental inferior. Então, eles se acoplam ali, formam ideogramas, formam um conjunto de ideias e eles vão influenciando a pessoa nessas ramificações de nervos. Então, quando se fala de alcoolismo e vícios em geral, você tem essa questão a ser trabalhada. Agora, pode ser que a pessoa que está na frente, ela já tenha passado por algum tratamento anterior. É uma coisa que com a apometria você vai levantar. Se é a primeira vez que você está atendendo ela, que nunca foi feito nada para ela, ou se ela já está num processo de remissão ali, onde ela já está, sei lá, 2 gerações trabalhando. Então, essa pessoa, ao ser acompanhada, por exemplo, numa clínica, ou ser feito um trabalho terapêutico nela, ela sai bem mais fácil que outra. Tá. Então, se ela está começando um trabalho agora do zero, muitas vezes você tem aí 3 gerações para frente ainda para ela se limpar. Nossa, É difícil, não é fácil, né? então, né? Por exemplo, eu peguei há 8 anos atrás, eu conheci uma pessoa que estava há 7 meses de coma. Foi num domingo, 7 horas da noite. Essa pessoa, a família dela, eu frequentava na época a Igreja Católica. E essa família, ela pediu, inclusive, para fazer orações para a pessoa e tudo mais. Como eu já conhecia essa técnica de apometria, mas eu não trabalhava com isso na época, eu chamei essa pessoa, era 7 horas da noite. Me veio essa pessoa na cabeça e falei, eu vou chamar ela. E eu chamei, eu tive a sensação de ter conversado com ela e tal, e ela me relatou que estava, inclusive, fugindo de uma situação em que ela tinha um problema familiar ali e não queria encarar de frente aquilo. Então, o fato dela entrar em coma foi uma fuga de não assumir responsabilidade que um dia ela assumiu com o casamento. Então, naquele trabalho assim, apométrico, teve uma conversa até dura. Falou, pô, mas qual que é a sua? Você fazer um negócio desse? Você tá 7 meses aí, 2 desse outro lado, vagando aí. Então, eu senti como se estivesse acoplando ela, realmente. E na segunda-feira, eu vi até no Facebook, falou, meu pai voltou. E foi justamente no domingo à noite. Então, foi ali que me deu o start da apometria. Que poderia ser uma... Porque foi uma coisa... Nossa, foi bem na hora que eu fiz. Então, aquilo tudo não que eu fiz... Não era coincidência, Não foi né? coincidência. 7 meses. E aí, numa outra situação, de uma moça, de uma jovem,
que ela estava totalmente entregue a drogas e ela começou a ter uma doença que ela entrou em coma muito rápido. Coisa de 2, 3 semanas, assim, ela já estava em coma. Só que você via o estado dela é completamente deplorável, assim, a fisionomia parece que até mudou. Aham. Nesse caso, fazendo um trabalho, já foi inconscientemente você já via, ela estava entregue para um outro nível. Ela se entregou para um desses vales aí de drogas e ela queria estar ali. Então foi uma escolha, inclusive, dela. Foi uma coisa de até deixar para trás. Ela faleceu, acho que em 2 semanas. Nossa. Entendeu? Então, o mesmo estado de coma por situações diferentes. Então, quando você fala de drogas e esse tipo de coisa, é uma fuga. É uma fuga que a pessoa tem desse não evoluir, desse não encontrar, vamos dizer assim, essa questão do mental superior, assim como a depressão. Onde ela não acha mais sabor nas coisas, onde ela não acha mais a alegria, por exemplo. E fora isso, você tem ainda a questão dos centros energéticos, que a gente chama aí de chakras, né? Que você tem hoje, nessa nova geração que está surgindo, outros núcleos além dos 7. Então, os 7 chakras eles se tornam obsoletos numa geração atual, onde abre 3 centros energéticos do lado direito da pessoa, que é o consciente direito, do lado direito, consciente direito. Você tem aqui a parte central do corpo, num nível, um outro chakra, e embaixo, na região da cintura, um outro chakra. Então, você tem a canalização dessas energias justamente para esses pontos. Então, numa geração atual, você trabalhar com 7 chakras, você vai estar não sendo efetivo. Você tem a abertura desses novos chakras, desses novos centros, que são muito pouco estudados, e que você tem, é uma síntese, na verdade, desses 7 chakras que se fundiram e formaram outro. Que faz parte, simplesmente, de uma evolução, vamos dizer assim, energética do ser humano. Então, você tem um trabalho também para ser feito nesses pontos. Então, aí você tem um monte de situações envolvendo a depressão que pode acontecer. Então, você tem que ver qual que é a situação envolvida, tá? Nessa situação toda. Tá. Não sei se eu consegui explicar assim. Deu para entender, sim. Então, as pessoas, elas te buscam com uma, assim, com uma coisa central, vá. De repente, a pessoa tem um monte de problema, tem questões financeiras e tal, mas para você ser efetivo, você precisa de um direcionamento ou isso, assim, surge na sua mente, assim, quando você está avaliando? Sei lá, a pessoa veio te procurar porque ela tem um problema no casamento, mas, na verdade, o problema dela é saúde. Acontece isso também? Sempre que a gente vai abrir a frequência, eu sempre pergunto para a pessoa. Porque pode ser que ela também, ela só queira... Ela fala, não, eu não vou te falar nada. Tá. Eu quero que você... Me trate, vai. Verifique se precisa tratar alguma coisa, como é que eu estou. Então, você abre a frequência daquela pessoa, frequência vibracional, e aí você analisa o que está de fatores, vamos dizer assim, mais dissonantes, Tá. que estão mais latentes ali, para você trabalhar essas questões. Aliás, seria uma boa opção, antes de uma mulher, por exemplo, ter um filho. Porque se você tiver uma programação, automaticamente você vai passar para o filho. A partir do momento da concepção. Se teve a concepção, você passou, pelo menos a pré-condição para acontecer aquilo, você passou. Se você faz um trabalho antes, você pode, por exemplo, quebrar o ciclo antes da concepção. Então, assim, ou a pessoa procura dessa forma, ou a pessoa procura com um problema específico. Eu estou com um problema no casamento, eu quero entender o meu histórico com essa outra pessoa. Tá. Aí você vai buscar. Pode ser que venha uma coisa que a pessoa nem imagina, não tenha nada a ver com aquilo. A pessoa nem imagina. Então, pode surgir uma coisa totalmente diferente. E melhor, então, eu assim, espero, É isso que eu queria saber. eu assim. espero surgir a imagem. Eu espero surgir a imagem e aí a gente verifica. Grande parte do que acontece, em 90% dos casos, sempre tem uma resposta. Tá. O que acontece é justamente essa questão da árvore que eu dei o exemplo. Você está tratando a raiz.
E aí você tem os desdobramentos disso através das gerações. Quando isso se desdobra para as gerações, pode ser que você tenha ali, sei lá, 15, 20, 30, não sei quantas tem o total. Você tem que ficar ali abrindo frequência até você localizar, se for ver, tudo. Então, assim, uma sessão de apometria clínica, ela tem 2 horas de duração. Você trabalha bastante coisa. Só que a pessoa também, normalmente, traz muita coisa. A pessoa tem 200 anos de problema. Tem algumas questões que a pessoa traz uma folha de sulfite, ela vai lendo, e eu vou anotando, e falei, nossa... Não dá. E depois ela vira a página ainda do sulfite. Então, então é uma coisa que, eu não sei, né? Não tem como. Então a gente vai buscando a raiz dessas questões. O máximo que conseguir. Se a pessoa trazer um ponto só para trabalhar, a gente vai na raiz e vai em outras situações também. Pode ser que não pegue tudo. E para pegar as outras questões, a gente trabalha com áudio de autopometria. Onde a gente, após a sessão, eu faço uma gravação específica para aquela pessoa, onde existe uma programação que vai trabalhar ela, onde ela vai ter um trabalho de 21 dias para ser realizado. Para que esses galhos, vamos dizer assim, ou as outras gerações que não é a raiz, elas possam ser trabalhadas e encaminhadas. Então você tem um trabalho aí para ser feito. Então, assim, muitos casos, inclusive as pessoas recomendam para outros da família e tudo mais, porque realmente funciona. Então você trabalha ali a causa inconsciente. Agora, cada um tem muitas vezes o tempo, porque depende de 2 coisas. Do que está ali envolvido, como eu dei o exemplo agora há pouco do porco e tudo mais, qual que é o negócio que está envolvido ali, e também da resistência do inconsciente em resolver aquilo. Porque muitas vezes a pessoa está numa muleta confortável, entendeu? E eu, por exemplo, eu cheguei em caso de uma pessoa que estava sofrendo um trauma específico, onde ela se sentia depressiva, e eu perguntei para ela, então, você criou isso propositalmente. Como uma pessoa aberta, e eu senti que eu podia falar dessa forma. Então, eu falei para ela, você criou isso propositalmente, justamente para você vir para cá, num ambiente confortável, numa família confortável e gerar essa situação. Só que você tem um tempo, um prazo de validade. E você está fazendo hora extra. Você quer resolver isso? Ela falou assim, não. Ela falou não. Eu falei, não. Então, ela vai continuar com a depressão. Ela sabe que o que eu falei fez sentido para ela. E ela falou, eu tive isso em sonhos que você falou. Então, assim, de alguma forma, a pessoa sabe que o que eu tô falando para ela, por mais absurdo que seja, porque às vezes vem umas imagens assim, que você fala, nossa... É meio sem pé nem cabeça. Mas aí a pessoa fala, nossa, eu tive uma sensação assim, ou eu participei, ou eu fiz uma visita a um vulcão, então isso que você me fez sentido. Então pode vir qualquer coisa, né? Então a pessoa sabe que o que você está falando, para ela faz sentido. Faz sentido. E de alguma forma... Ela teria que tomar uma decisão que ela não quer tomar. Ela não quis tomar e nunca mais apareceu. Então fez sentido para ela, ela entendeu e falou, não quero mexer nisso. Então, algumas situações, para resolver o trauma dela, você pergunta até para ela, você quer resolver isso? Aí a pessoa fala sim ou não. Falou, sim, então vamos buscar a solução para isso. Não. E alguns casos também é interessante, por exemplo, eu atendi uma jovem de 16 anos. E aí tinha várias situações envolvidas, onde inclusive... Eu falei que ela estava muito ligada com o pai dela. Foi a mãe que me procurou junto com a filha, né? E aí ela falou algumas coisas e tal. Eu falei, a ligação dela é com o pai. O pai tem uma ligação forte com ela e aconteceu 2 coisas em outras gerações com os 2 ali. Ela falou assim, os 2 têm tem uma mancha na mesma parte do corpo. Eu falei, tá ligado, eu sei que tá ligado. E ela só vai melhorar quando fizer 18 anos. Deixei bem claro para ela. Ela tinha 16 anos. E durante esses anos, né, de 16 para 17, 17 para 18, ela me procurou algumas vezes e
em casos extremos. Às vezes ela me ligava às 11 horas da noite. Falei, e já sei que caso é que é. E aí eu fazia o comando lá do outro lado e já resolvia a questão dela. Ela falava, já melhorou. E a gente fez isso por 2 anos, porque eu sabia que o caso dela precisava desses 2 anos, especificamente, e para contrabalancear aqueles sintomas físicos que ela estava tendo e resolver, pelo menos por enquanto, até ela chegar nos 18. E aí, aos 18, o negócio foi indo e modificando. Então, você recebe um histórico. A grande maioria das pessoas não tem esse histórico de 18, é uma situação muito específica dela. Mas é um caso a caso muito específico. Porque cada um tem um histórico muito particular. Entendeu? Então, pode ser... A mesma doença pode ser inúmeras coisas. Por isso, você tem que vasculhar o inconsciente, para você entender o que vem ali, o que está gravado naquele inconsciente, para você saber o que é aquela pessoa. Uhum. Falar assim, quem que é a Débora? Se eu te falar, ou se você me falar quem é você fala, não, você está me falando só o seu consciente, o que você se enxerga, o que você conhece de você. Sim. O que você não conhece de você, que talvez seja 95%, você não está me falando. Nem você sabe. Nem eu sei, é verdade. Você muitas vezes tem vislumbres do que é. Você recebe muita coisa em sonho, você recebe, de repente, um déjà vu ao visitar um lugar. Você recebe muitas coisas inconscientes que, de repente, você para pensar, de repente, você para num momento e fala, nossa, começa a pensar na vida de uma outra forma diferente. Uhum. Então, de repente, alguma coisa que você atingiu lá em cima que você faz parte do que é você, realmente. Então, chega um momento, você precisa se conhecer. Porque automaticamente você vai chegar do outro lado mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai desencarnar daqui. O problema é como você chega. Sim. Com conhecimento ou sem conhecimento? E com qual conhecimento você vai chegar? Se você chega com um conhecimento que você vai encontrar, por exemplo, Deus do outro lado. E se você não encontrar? Aí você volta. Mas você não encontrou, aí alguém te fala, o caminho é para lá. Aí você vai e simplesmente segue o caminho que alguém te falou. Se você segue com conhecimento, por exemplo, de que o próximo passo é um corpo mental superior e ele é um símbolo, se você estudar simbologia, você vai entender um outro aspecto da vida. Uhum. E aí você vai entender o que realmente te aguarda. Você pode até não acreditar, mas eu acho que vale a pena você tentar. Uhum. Para você, pelo menos, ter uma visão um pouco diferente do que é. De repente, você começa a enxergar a vida de uma outra forma. E, às vezes, pode vir um símbolo do nada para você. E aí, como já aconteceu com muitas pessoas, né, que eu conheço, onde eu falei para ela, experimenta uma outra visão. Só que não uma visão espiritualista como você está acostumado. Começa a entender o que é o desdobramento de um corpo humano. Num outro nível, o corpo mental, por exemplo. Uhum. Começa a estudar outra coisa, que ninguém está ensinando nada disso por aí. E aí, se a pessoa, de repente, começa a receber um símbolo, a vida dela muda completamente. Totalmente. Quando ela recebe um sonho, por exemplo, que foi um símbolo, e não um símbolo qualquer, mas que foi o símbolo que ela representa num outro nível, ela vai ter certeza que aquilo foi real. Porque o choque que ela vai levar é um choque praticamente físico, que ela vai sentir na pele aquilo. Uhum. Então, isso é muito forte. É diferente de um sonho comum. Revelação. Como se fosse uma revelação. Legal. Pô, nosso tempo voou, né? Sim. Voou já? Voou. Ai, nossa, é muito interessante, né? Não chegamos nem na metade. Tem perguntas da plateia. Tem perguntas da plateia? Então fala. Tá ao vivo, né? Aí que eu vou dar para vocês. Nós trouxemos uma plateia, viu, gente? Hoje. Plateia qualificada. Mas pode fazer, pode falar, mãe. A apometria, ela resolve, tem a capacidade de resolver com rapidez um problema
a pessoa vai procurar, está passando um problema, uma luta. Pode ser uma resolução Pode ser uma rápida. resolução rápida. Aí eu vou dar para você. Eu vou falar aqui no microfone que se a apometria tem como resolver as questões de uma maneira rápida ou se é um tratamento que tem que ser feito ao longo do tempo ou depende. Exatamente isso. Depende daqueles fatores que eu falei. Tanto da resistência do inconsciente dela, o que realmente essa pessoa está querendo, porque às vezes ela não quer se curar no inconsciente dela, por inúmeros fatores, de ser uma bengala, por exemplo. E também das inúmeras experiências que estão guardadas ali naquele inconsciente. De repente ela teve 30 existências assim. E aí você tem esses outros fatores para estar trabalhando nesses 21 dias. E numa situação muitas vezes específica, por exemplo, de um câncer, por exemplo. Eu tenho pessoas muitas vezes que fecham a sessão às vezes por mês. Uma vez na semana. Por quê? A pessoa ela está vivendo um embate com a informação que ela recebe do físico e com a informação, vamos dizer assim, correta que ela teria que vivenciar aquilo. Então, por exemplo, tem uma médica americana, a doutora Kelly Turner, que ela tem, num livro médico, 3.500 casos de cura de remissão espontânea de câncer. Sem a quimioterapia e sem a radioterapia. Que são considerados verdadeiros milagres. E o que essas pessoas fizeram? Modificaram a alimentação, modificaram o estilo de vida e trabalharam muito a questão emocional, que está ligado com a questão do inconsciente, que é o que a gente faz e trabalha na apometria. Só que aí você tem, nesse meio, o conflito do que o médico falou para ela, daquele choque que ela levou, do que as pessoas na casa dela falam e do que fazer realmente. Então você tem tudo ali envolvido. Então uma pessoa dessa, muitas vezes a gente está tratando o inconsciente e ela no físico ela joga de novo a sujeira. Então você está tirando a terra, ela está colocando a terra. Então aí você precisa muitas vezes trabalhar. O correto, muitas vezes, é tirar ela do ambiente que ela está. Você fazer literalmente um local, como se fosse um retiro. Um retiro, exatamente, um retiro, onde a pessoa vai ficar ali, por exemplo, um tempo, que seja 30 dias, 15 dias, para você fazer um trabalho específico nela de reprogramação total. Tá. E aí você vai mudar isso. Mas tem muitos casos, por exemplo, de candidíase, que a pessoa tinha há anos, que a pessoa, depois de uma sessão de apometria, simplesmente no dia seguinte não tinha mais nada e não voltou mais. Foi até uma psicóloga que eu atendi nesse caso. Ela relata que nunca mais voltou. Tem a pessoa do coma, por exemplo, que foi questão de segundos. Então, por isso que eu falo. A pessoa precisa acreditar, nem um pouco, mas ela precisa ter vontade de mudar. Se a pessoa tem uma vontade consciente e inconsciente de mudar, ela pode ter resultados instantâneos com qualquer tipo de problema. Tá. Então vai depender do que a gente encontrar no inconsciente e de como aquilo está interferindo na existência dela. Tá. Aí eu acho que aí a gente já pode ir para essa outra pergunta que tem a ver, que é eu posso fazer para alguém... Então, assim, eu posso fazer para o meu filho, mesmo que ele não saiba que eu estou fazendo? Posso fazer para o meu marido, mesmo que ele não saiba? Como que funciona isso? Toda pessoa que chega perguntando isso, meu marido não acredita, eu quero fazer para ele. Você pode fazer. Porém, vai depender dele aceitar ou não. Que vai abrir a frequência dele, né? Você vai abrir a frequência dele e, de repente, se ele não aceitar, você vai simplesmente bater numa barreira ali e vai agir até certo ponto. Então, assim, muitas vezes eu falo isso para a pessoa. A gente pode até tentar fazer. Só que se ele não aceitar, a gente vai esbarrar ali numa questão dele, ele não aceitar e eu vou chegar até certo ponto. Tem que parar. Então, tá ciente disso? Quer continuar? Quer conversar com ele antes? O que você quer fazer? Então, em alguns casos, a pessoa, por exemplo, conversa, por exemplo, com o marido e fala, você aceita... Não fala, né? Fala metade. Você aceita um trabalho energético, uma oração, seja lá o que for? E aí, a pessoa fala dessa maneira, chega para mim e fala, vou fazer para ele, ele aceitou.
Não sei como ela falou, mas... foi uma mulher até que pediu pro marido dela. O marido estava trabalhando, era num sábado, fazendo uma hora extra. E naquele momento da sessão que estava acontecendo ali, com a mulher presente, ela ligou pro marido depois da sessão e falou: nossa, você acredita que me deu uma crise de choro, alguma coisa assim? Então, chegou ele nele, falou ele isso. falando. Ah, tá. Ele nem sabia, assim, não sei se ele sabia da sessão naquele momento, mas falou: nós estávamos fazendo aquele trabalho que eu falei para você e tal. Então, chegou, ele aceitou e fez uma limpeza, porque o choro é uma limpeza, ele estava descarregando alguma coisa. Então, de certa forma, mexeu com ele, ele sentiu sem estar ali ao vivo presente. Então, isso é muito legal, a pessoa dar o feedback e falar. Sim. Né? Então, você vê que está funcionando mesmo a pessoa não aceitando. Em outros casos, infelizmente, a gente percebe que a pessoa está totalmente fechada e fala: não quero isso, eu quero ficar aqui. É a velha história, por exemplo, de um porco. Você pega um chiqueiro, coloca ali uma cerquinha, ele aceita. Uma águia não aceita, ela quer voar. Então, quem que é a pessoa que está atendendo ali? Que situação ela está? Ela quer ser um porco ou uma águia? Então, Então, você pode fazer, mas eu já deixo bem claro a situação. Você quer tentar mesmo assim? Se a pessoa não quiser, eu vou perceber que ela não quer. Então, eu já vou te falar. O feedback que você passa, você manda um relatório para a pessoa ou você vai já falando na hora? Grande parte das coisas eu já falo ali na hora. Tá. Com aquela questão da ética, né? Tá. De você saber o que você está falando para a pessoa. Algumas pessoas... Fica junto, participa junto. Sim, participa. Algumas pessoas pedem um relatório. Aí eu faço... e mando um relatório em PDF escrito para a pessoa. E menores também são atendidos juntos com os pais. Ah, tá. Então, tem essa questão também de crianças e tudo mais. Ou, muitas vezes, não são atendidas ali junto. Eu atendo a mãe, até porque a mãe exerce um fator muito forte na criança. Né, no cérebro da criança e Pode nos interferir traumas e nas no programações. resultado que Veio você dela. vai ter. Tá. Ah, tá. Também Tá. tem isso. E aí, a última... quais os casos clínicos que respondem melhor? Então, assim, questões de saúde responde melhor, questões psiquiátricas, psicológicas, financeiras. Você sabe que uma vez uma mulher que eu atendi, ela pediu exatamente assim, ela queria um relacionamento e queria... Ela falou: eu recebo bem, eu ganho bem, mas eu quero também aumentar os meus ganhos, né? E aí, na semana seguinte, foi literalmente na semana seguinte, essa mulher é do Rio de Janeiro, e ela me falou que conheceu uma pessoa na internet e falou que logo deu fora nela, porque em uma semana que estava se relacionando com ela, ele ofereceu para ela a casa que ele tinha como herança, que era para os filhos. Falando: meus filhos não merecem, eu quero oferecer para você. Em uma semana. Aí depois ela marcou uma outra sessão para me explicar isso. Eu falei assim: mas você não pediu algo parecido que eu tô lembrado na outra sessão? Eu falei: então. Então você toma cuidado com o que você pede. Então você tem que detalhar o negócio. Né? Não vem com... Então, no caso dela, foi muito interessante ela me dar esse feedback. Eu falei assim: não, até eu me surpreendi, né? Maluco, né? Então você pode pedir para qualquer coisa que o que vai influenciar não é o quê, e sim a intenção da pessoa e a vontade da pessoa de realmente ou mudar ou resolver uma questão. Entendeu? Então você pode, vamos colocar tudo na mesma situação. Pode ser aspectos de saúde, pode ser aspectos financeiros, aspectos de relacionamentos, que a trava muitas vezes está em outro nível, não está aqui no físico, nessa pré-programação. É como eu falo, a macieira, ela está programada para dar maçã. Você está esperando que ela dê pera, ela não vai dar, nem vai dar uva. Isso é a parreira que vai dar. Então, você está esperando que você conheça uma pessoa diferente para sua vida, sendo que a sua programação está para aquilo ali. Provavelmente você viveu uma situação traumática na infância envolvendo o pai, não como causa, mas como um gatilho, porque já tem coisa no inconsciente gravada. Aí sua mãe, no passado, aconteceu a mesma coisa, sua avó também aconteceu, então vocês estão seguindo uma programação. É justamente a história da macieira. Então, você quer mudar isso? Então, a gente vai mudar
lá atrás. E até que ponto você quer mudar isso também? Que nem essa mulher falou, né? Falou não, né? Ela falou não para uma pessoa, então... Tá. Mais Não, muito alguma? legal. Não, e falar depois tem que ter próximos, né? Ah, com certeza. A medicina Germânica, né? Ai, nem falamos disso, né? Não deu tempo, mas a gente Mas a marca gente de novo, vai- Sim. né? Tem uma outra oportunidade, né? Tem muita coisa. Você pode fazer vários relatos de caso, igual você faz no seu Instagram, Sim, né? tem, Que é é. muito legal. Aham. Então, acho que vai ser muito proveitoso. E o Instagram, né? Isso, @apometria fala clínica, para quem quiser acompanhar. E para te contatar também pelo Instagram. Sim, lá no Instagram tem os contatos, né? Pode me contactar pelo próprio Instagram, pelo direct, ou pode também no meu WhatsApp, que tem no Instagram, mas quem quiser anotar é 16 98114 7197.